Bom, pessoal, boa noite. Quem está no online consegue me ouvir bem? Se puderem dar o ok. Obrigada, Daniela. Então, boa noite a todos e todas. Em plena noite de sexta-feira, estamos aqui estudando, né? Trabalho em plataformas digitais. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Dizer que é um prazer fechar esse curso nessa quinta aula. Então, ao longo dessa semana, nós pudemos estudar de forma aprofundada a questão do trabalho em plataforma. Boa noite, Denise, que está online também. Começamos pelo bloco sociológico, de aspectos sociológicos. Então, na segunda-feira, a professora Maria Júlia falou um pouco do histórico que culmina nesse momento de generalização, de espraiamento do trabalho em plataformas, né? Trouxe o processo de reestruturação produtiva que faz com que atualmente o capitalismo tenha esse traço de ser neoliberal, de ser financiarizado e, muitas das vezes, de trazer aspectos de precarização, flexibilização do trabalho. Na terça-feira, o professor Matheus falou mais detidamente sobre as questões relacionadas à uberização e, na quarta-feira, nós iniciamos o bloco de aspectos jurídicos com a professora e coordenadora aqui da ESA, Viviane Vidigal, que falou um pouco sobre a questão da gamificação do controle laboral, que é o tema de pesquisa dela, falou sobre as iniciativas internacionais de regulamentação dessa forma de trabalho e terminou falando sobre a atual conjuntura brasileira também de tentativa de regulamentar. E ontem, com a professora Mariana, nós abordamos a jurisprudência sobre essa temática. Então, ela, a partir da experiência dela também, no primeiro grau da 15ª região, colocou como os juízes têm entendido, trouxe algumas decisões emblemáticas no âmbito do TST, e a atual Celeuma no STF falou também, trouxe elementos bastante interessantes para que a gente possa realizar uma instrução processual mais atenta às especificidades dessa realidade. E hoje, então, nós vamos terminar analisando o vínculo de emprego nesse contexto de plataformas digitais. Eu sou a Renata Palavina, coloco aqui à disposição para travar futuros diálogos. Acho que esses espaços, né, de curso da ESA são muito interessantes para que a gente possa aprofundar o conhecimento em algumas temáticas que são atuais, né? Muitas vezes a gente já se formou há um tempo, não viu esses assuntos na faculdade, e exatamente por saber que existe essa diversidade, digamos, de proximidade com o tema, e mesmo com a seara trabalhista, né? Eu sei de colegas que buscam nesses cursos, às vezes, pensar em migrar de área, ou às vezes você tem um ou outro processo daquele tema e você quer entender um pouco mais. Então, pensando nessa possível diversidade de momentos da formação, eu vou trazer elementos mais basilares e tentar aprofundar ele. Então, para os colegas que já são aí de longa data da área trabalhista, eu peço um pouquinho de paciência se algo do que eu trouxer parecer um pouco, enfim, né, já conhecido. O objetivo, então, específico dessa aula é exatamente analisar os elementos que vão constituir o vínculo de emprego e verificar, problematizar, refletir sobre a presença ou ausência no trabalho por plataformas. E, para isso, eu quero dar um passinho atrás e começar falando de relação jurídica, essa categoria básica do fenômeno do direito e que vai ocupar essa posição de destaque, inclusive para a própria especialização dos ramos jurídicos. Então, o direito do trabalho vai ter, na relação de trabalho e especialmente na relação de emprego, o seu núcleo básico. E aí a gente passa para essa primeira diferenciação importante entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho, então, tendo esse caráter mais genérico, referindo-se a toda modalidade de contratação de trabalho humano que é atualmente aceita, admissível, e englobando a relação de emprego, assim como engloba a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, de trabalho avulso. A relação de emprego, então, é uma das modalidades específicas da relação de trabalho. É a modalidade mais relevante que, desde
da instauração do capitalismo se coloca aí como central nas formas de pactuação de prestação de trabalho. Enfim, a prestação de trabalho ela pode se apresentar de diferentes fórmulas, como o trabalho autônomo, eventual, situações que, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, vão, então, se encontrar sob a égide da legislação trabalhista. E aí, aqui, eu acho que é interessante, né, até levando em consideração a aula de ontem, que a Mariana problematizou o atual julgamento do STF, né, que talvez agora, no início de fevereiro, nós tenhamos uma decisão bastante significativa e profunda, inclusive, a meu ver, no sentido de retroceder a essa expansão da justiça do trabalho que a gente teve consubstanciada com essa emenda constitucional. Então, fiquemos atentos e atentas a esse próximo momento. Então, a caracterização da relação empregatícia vai ser esse procedimento essencial do direito do trabalho e que vai ter reflexos também no direito processual. E aí, antes de adentrarmos a análise pormenorizada desses elementos constituidores do vínculo de emprego, eu queria só lembrar de alguns princípios constitucionais que me parecem importantes para nos guiar nessa análise do caso concreto, quando estamos, enfim, atendendo os nossos clientes. E, então, nós temos o princípio da livre iniciativa, que, enfim, está estabelecido na Constituição Federal, mas que não nos autoriza a fraudar as relações de trabalho. Há de haver o respeito também ao valor social do trabalho, à dignidade da pessoa humana do trabalhador. Então, a Gabriela Neves Delgado, que é uma professora da UNB, enfim, filha também, né, do Godinho, uma doutrinadora em relação a quem eu tenho bastante apreço, gosto muito da produção dela, vai colocar que o conteúdo do direito fundamental ao trabalho digno nasce justamente dessa premissa de que o trabalho deve se pautar na dignidade humana. Então, esse nexo, essa conexão entre os direitos fundamentais e o próprio Estado democrático de direito. Daí, então, a necessidade de valorizar o trabalho, assim como a livre iniciativa também tem previsão constitucional. Mas o poder diretivo dos empregadores, ele tem que ser limitado por esses outros princípios que vão aí incidir sobre os trabalhadores. E eu acho que pensar, né, essa dicotomia entre poder diretivo e direitos dos trabalhadores é a grande toada da uberização, né? Essa é a grande questão que está colocada. Como harmonizar esses dois elementos. E aí a gente passa, então, para esses critérios que vão caracterizar a relação empregatícia e, bom, eu venho do direito, né? Esqueci de me apresentar, então, falar que a minha primeira graduação é em Direito, né? Eu me formei pela PUC de São Paulo, sou advogada, mas também sou graduada em Ciências Sociais. Sou especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela EPD e, atualmente, estou no mestrado em Sociologia. Então, eu gosto muito da interdisciplinaridade, vejo na interdisciplinariedade uma potencialidade da gente entender de forma mais ampla as questões. E é justamente no método que vem das ciências sociais que vai colocar que todo fenômeno sócio-histórico ele é resultado da síntese de múltiplas determinações, que me parece que a gente pode estudar a formação e a caracterização da figura jurídica da relação de emprego, ou seja, entendendo essa relação como resultado da síntese de diferentes elementos, de diferentes fatores que vão estar ocorrendo num dado contexto social. Esses elementos, então, eles são fáticos, eles existem na realidade dos fatos, independentemente ao direito, mas o direito vai justamente captar essa relevância e conferir efeito a esses elementos. E aí, então, a gente passa para a definição de empregado, entendendo o contrato de emprego como aquele que tem como sujeitos justamente o empregado
e o empregador. Mas não são todos os países que vão dispor em lei sobre o que se entende, como é definida essa figura do empregado. Há países em que cabe à jurisprudência, a partir da análise do caso concreto, das provas que são produzidas, realizar o enquadramento jurídico àquele contrato subjúdice. No Brasil, contudo, nós temos essa definição legal nos artigos 2º e 3º da CLT, desses elementos que são necessários à definição de empregado. E da leitura desses dois artigos, enfim, artigos amplamente conhecidos, certamente todos nós vimos eles exaustivamente na graduação, né? Mas da leitura desses artigos, alguns setores da sociedade, enfim, inclusive né, do próprio âmbito do direito, vão apontar aí para a necessidade de modernização desses dispositivos. E essa é uma palavra que é sempre endereçada, né, ao direito do trabalho, como se o direito do trabalho não fosse moderno, né, não tivesse as respostas aos desafios da modernidade. E acho que um pouco, né, o objetivo do nosso curso, a toada do nosso curso, foi problematizar isso. Afinal, será realmente que esses fenômenos que despontam atualmente, que crescem, se espraiam, tal qual a uberização do trabalho, não podem ser respondidos pelo arcabouço que nós temos no direito do trabalho? Ou será que, na verdade, as respostas já estão aí e, na verdade, cabe a nós construir a interpretação que consiga dar respostas a essas novas situações? Acho que foi, então, né, todos devem ter percebido um pouco a toada. Enfim, continuando, né, a análise desses dois dispositivos legais, o Amaury Mascaro Nascimento, outro autor clássico que eu sempre tenho debaixo do braço, né, que caminha comigo, vai então colocar, por exemplo, a palavra dependência, que consta do artigo 2º, pode ser entendida de diferentes maneiras, a dependência econômica, técnica, jurídica, enfim. Mas fato é que esse vocabulário, esse vocábulo, a bem da verdade, ele foi substituído tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, pela palavra subordinação, mas a lei continua usando essa expressão, apesar de, em 2017, termos tido uma vastíssima revisão da CLT. Outra expressão que é problematizada é a do artigo 3º, que vai colocar empresa individual e coletiva. Alguns apontam a necessidade de que se diga empresa, pessoa jurídica e pessoa física. Outra problematização que se coloca é da expressão que dirige a prestação de pessoal de serviços, que está no artigo 3º, né, que define o empregador, mas que traduz o elemento da pessoalidade e que alguns, então, dizem que melhor estaria localizado no artigo 2º. De toda forma, apesar dessas críticas, enfim, da suposta necessidade de modernização, empregado é a pessoa física que, com pessoalidade e ânimo de empregado, trabalha subordinadamente e de modo não eventual a outrem de quem recebe salário. Então, todo empregado é necessariamente um trabalhador, mas nem todo trabalhador é um empregado. Esse é o sentido técnico-jurídico da noção de empregado. E aí a nossa definição legal vai exigir a presença desses requisitos: pessoa física, subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade. E agora nós vamos analisar cada um desses elementos. Eu vou dar algumas noções introdutórias e depois tecer comentários de como esses elementos podem ou não serem observados no caso do trabalho por plataforma. Então, pessoa física é o primeiro desses elementos. A prestação de serviços que o direito do trabalho tem em consideração é aquela que é pactuada pela pessoa física, pela pessoa natural. É o empregador que pode, de forma indistinta, ser pessoa física ou jurídica, não o empregado. Mas todos nós sabemos desse fenômeno popularmente conhecido como pejotização, em que a realidade dos fatos, na verdade, mostra outra situação, né? A despeito daquela pessoa trabalhar
como uma pessoa jurídica, a realidade mostra que, na verdade, essa é só uma utilização com fins simulatórios para que haja essa roupagem de pessoa jurídica e sejam aí dispensados certos custos. Quando a gente vai para o trabalho por plataforma, o exame da situação específica vai demonstrar muito facilmente se é ou não uma pessoa física, né? Então surge o primeiro elemento fático-jurídico da relação empregatícia. A Viviane Vidigal, em um dos seus artigos, ao final do material, eu coloco toda a referência bibliográfica que eu utilizei. Recomendo fortemente a leitura desses artigos, tanto da Viviane como alguns outros que eu elenquei, porque realmente são artigos de muita qualidade e que, de maneira embrionária, né, tratam dessa questão. Então, ela, enfim, né, na pesquisa dela, ela vai a campo, ela conversa com esses trabalhadores, como ela relatou na quarta-feira, e ela chega a uma série de conclusões. E ela fala, é desnecessário frisar que os motoristas são pessoas físicas, né? E, de fato, não há muita controvérsia, inclusive no âmbito jurídico, sobre a presença, sobre a observância desse elemento. Não há, inclusive, alegação no tocante à possibilidade de vinculação de uma pessoa jurídica à plataforma. Essa vinculação necessariamente é de pessoas físicas. Então, aí nós teríamos presente esse primeiro elemento. Já a pessoalidade, apesar, então, do trabalho poder ser prestado por pessoa física, isso não necessariamente significa que a pessoalidade vá ser observada, apesar desses elementos caminharem de forma vinculada, né? E o Maurício Godinho Delgado, que é outro doutrinador também que caminha muito comigo, vai colocar que a pessoalidade justamente diz sobre esse caráter de infungibilidade da prestação de trabalho pela pessoa natural, que não vai poder se fazer substituir intermitentemente por outro trabalhador. Obviamente que há situações excepcionais, né? Às vezes pode ocorrer uma substituição eventual, desde que haja o consentimento do empregador. Nós temos também situações de férias, de licenças, enfim, em que não há a descaracterização do elemento da pessoalidade, mas o contrato, por vezes, pode estar suspenso, interrompido. Então, a pessoalidade tem esse significado mais amplo, né? Ela fala dessa questão da intransferibilidade, da infungibilidade, fala do fato de que os contratos são intuito personae, dessa indissociabilidade entre o trabalhador e o seu trabalho. E ela vai produzir efeitos não somente no momento da configuração do vínculo empregatício, mas no momento da possível extinção desse contrato. E quando a gente vai para as plataformas digitais e analisa, por exemplo, a empresa Uber, nós temos que a matrícula institucional ela é personalíssima, é vedada a designação de outro condutor. E aqui, inclusive, a gente pode ver esse trechinho dos termos, né, e condições de uso da Uber, em que ela vai colocar que não permite o compartilhamento das contas dos motoristas parceiros. O uso da sua conta por outro motorista é um sério problema de segurança. Se a empresa tiver ciência da ocorrência desse fato, ela pode, inclusive, suspender imediatamente esse perfil. E a Viviane Vidigal coloca que, ao entrar em contato, ao entrevistar esses trabalhadores, eles relatam que têm ciência dessa regra. Né? Por exemplo, o entrevistado Bernardo, que certamente é um nome fictício, né? Alega que não poderia colocar ninguém para dirigir no seu lugar, que isso seria uma falta grave e que a Uber, se descobrisse, podia punir ele com o bloqueio definitivo da plataforma. E aqui a gente percebe essa conexão entre o elemento da pessoalidade e da subordinação, né? Quando a gente está falando em falta grave, quando a gente está falando em punição, a gente está muito provavelmente falando de subordinação. Quando a gente vai para o elemento da onerosidade, bom,
a relação empregatícia, ela é uma relação que tem essencialmente esse fundo econômico. O contrato de trabalho, ele é um contrato bilateral, sinalagmático, oneroso, que envolve, então, esse conjunto diferenciado de prestações e contraprestações recíprocas que vão, no mais das vezes, serem economicamente mensuráveis. Então, quando o empregado exerce a sua atividade por conta alheia, ele cede para o beneficiário do seu trabalho o direito de, enfim, reivindicar algo sobre os resultados da produção. E, em troca, ele recebe a remuneração. Então, ocorre essa cessão de direitos do empregado para o empregador com fins a auferir justamente o salário. E aí o Arnaldo e o Délio vão colocar que a falta de estipulação do quantum remuneratório não descaracteriza necessariamente a presença, enfim, né, da relação empregatícia. Esse pagamento pode, inclusive, ocorrer de outras maneiras. Então, a onerosidade diz sobre esse ônus recíproco entre as partes do contrato. E o trabalho feito de forma gratuita ou trabalho gracioso, ele não vai caracterizar o vínculo de emprego. O salário, conforme os artigos 458, 459 da CLT, então ele pode ser pago em dinheiro, em utilidades, ele pode ser pago por dia, semana, quinzena, mês. E aí, quando nós vamos para o trabalho em plataformas, enfim, todos nós sabemos que a empresa retém uma parcela daquele valor pago pelo consumidor e repassa uma outra parcela aos motoristas. Semanalmente ocorre a liberação desse pagamento, então, patente a presença da onerosidade. Acho que aqui também nós não temos grandes dificuldades de identificar esse elemento da relação empregatícia. Mas a professora Viviane, em um dos seus artigos que eu referencio, ela coloca esse trecho aqui também escrito, disponibilizado pela empresa Uber, né, em que ela vai falar, por exemplo, que alguns usuários possuem descontos ou promoções, mas este valor é descontado das viagens em dinheiro, o que pode tornar a viagem em si, por exemplo, tendo um valor reduzido ou mesmo de R$0, mas que isso não é descontado dos custos da Uber e o trabalhador receberia normalmente o valor dessa viagem. Contudo, ontem nós tivemos notícias, inclusive um dos colegas, né, também trouxe esse tema, da possibilidade de negociação do valor das viagens e que isso estaria recaindo sobre os ombros desses trabalhadores. Então, talvez aqui também a gente esteja aí diante de uma nova tentativa de não configuração, uma nova estratégia empresarial. E então, nós temos outro elemento caracterizador do vínculo empregatício, que é a não eventualidade. Eventual vai ser aquele trabalho que ele é realizado para distintos destinatários, variando ao longo do tempo, mas, em contrapartida, o empregado destinaria o seu trabalho de forma constante, inalterável, permanente a um único destinatário. O Amaury Mascaro Nascimento vai entender, então, essa necessidade de uma certa fixação vinculando o trabalhador à sua fonte de trabalho para que estejamos diante da figura do empregado. Essa fixação pode ser entendida em termos de continuidade, de não eventualidade, de permanência. E na relação de trabalho por plataformas, o que a gente verifica é que esse elemento não necessariamente está relacionado com a prestação contínua desse trabalho. Aqui, novamente, a Viviane, em um de seus artigos, ela vai colocar uma ideia que me parece muito potente, que ela vai dizer que o vocábulo não eventual se caracterizaria nessa situação de trabalho por plataforma quando o tipo de trabalho desenvolvido por esse trabalhador em relação ao seu tomador é uma necessidade permanente do empreendimento, né? Então,
é a atividade própria desses motoristas que é dessa atividade que afloraria o traço da não eventualidade, pois sem essa atividade a empresa não lucra, ela não consegue desenvolver o seu negócio. E aqui a Viviane e a Nívia Souto-Maior sustentam uma hipótese muito interessante que se relaciona, um parênteses que eu abro aqui, nesse tema da não eventualidade, que elas vão trazer essa hipótese de que esses trabalhadores de plataforma, eles estão inseridos, eles vivem em modo de espera. E com isso elas problematizam duas questões. Por um lado, a espera pelos chamados, né, a espera pelo trabalho em si, e que disso deriva a questão da jornada laboral, e a espera pelo reconhecimento também dos seus direitos. E aí, quando, enfim, o que está em jogo é a própria subsistência, essa espera, ela pode ser bastante penosa. Então, esse tempo de espera que se relaciona a essa jornada de trabalho que ela é invisibilizada, que ela é não paga. E aqui, então, eu abro esse parênteses dentro deste elemento caracterizador do vínculo empregatício, que é justamente para falar do tempo de espera e da jornada de trabalho. A gente sabe, enfim, discutimos isso nas aulas de segunda e terça-feira, no bloco de aspectos sociológicos, que a reestruturação das relações de trabalho, no mais das vezes, ocorre nesse cenário de desigualdade. E aí a gente pode traçar um comparativo entre uma figura prevista no artigo 235C da CLT, que é o do motorista contratado, com anotação em carteira de trabalho, e a do motorista uberizado. Então, essa figura do motorista tradicional, ela vai ter a sua jornada de trabalho regulamentada, vai existir uma estipulação de limite de jornada. Essa figura jurídica também vai ter direito à remuneração das horas extras, vai ter direito ao pagamento das horas que está no trabalho, mas está esperando. De forma contrária, o trabalhador uberizado, ele não tem essa proteção legal, ele não tem uma proteção ao seu limite de jornada, enfim, ele está à espera dessa regulamentação. E daí a gente verifica que, muitas vezes, tarefas que são idênticas, são semelhantes, sobre elas incidem regras diferentes. Daí, justamente, esse cenário de desigualdade. E aí a gente pode falar da questão da prontidão, da imposição da prontidão a esses trabalhadores uberizados, que vão ficar aí horas e horas à disposição da plataforma digital e que vão estar à espera do trabalho efetivo, do chamado, enfim, e que vão esperar nos seus carros, nas ruas, e esse tempo de trabalho, ele é justamente invisibilizado e não pago. Daí, o conceito de trabalho efetivo. E este trabalho efetivo, o que se considera por trabalho efetivo, ser determinado de forma unilateral pela plataforma, que somente vai considerar como trabalho efetivo aquele momento do transporte, do passageiro, da entrega daquela mercadoria, enfim, limitando a remuneração desses trabalhadores, e enfim, né, justamente essa limitação remuneratória que é daí que surge a necessidade de ficar tanto tempo à disposição na esperança, né, como também nós falamos bastante dessa palavra ontem, de serem chamados, de atingirem as metas, enfim. Mas essa situação confronta, podemos entender, que ela confronta uma disposição legal, o artigo 4º da CLT, que vai estabelecer que este período em que o empregado está à disposição do empregador, mesmo que aguardando, não somente executando as ordens, deve ser considerado como tempo de trabalho efetivo. E aí, nós temos, enfim, né, nas pesquisas que vão a campo, que entrevistam essas pessoas, mesmo em notícias da grande mídia, hoje em dia acho que já é quase um senso comum que essas pessoas trabalham muitas horas, né? Então tem, por exemplo, esse entrevistado da Viviane que vai colocar
que ele ficou 15 horas ligado, logado no aplicativo, dentro do carro, aguardando chamadas, né? E que ele mora, ele faz tudo, ele estuda, ele faz tudo dentro do carro. E é justamente um regime, podemos entender, de prontidão e não só de sobreaviso, né? Entendendo sobreaviso, então, como aquele estado em que o trabalhador aguarda na sua casa e a prontidão é quando ele aguardava nas estradas de ferro, né? Isso dentro da conjuntura que esses artigos foram elaborados. E, obviamente, que essa espera fora de casa é muito mais desgastante, né? Imaginem ficar 15 horas dentro de um carro, quer dizer, é algo realmente bastante degradante, né? Em que esse trabalhador vai estar de prontidão, mas não vai receber as vantagens que lhe seriam devidas. E aí nós temos também relatos múltiplos, né, de como essa jornada ultrapassa o limite constitucional e, enfim, né, o padrão brasileiro de 8 horas diárias, 44 semanais, 220 mensais. E aí, então, acho muito preciosa essa problematização, né? Acho bastante potente a gente pensar nesse modo de vida à espera, né? E ontem também a gente ouviu com a Mariana o como que essas decisões dos tribunais superiores afetam a vida dessas pessoas, né? O quanto que isso gera ou angústia ou esperança, né? Então, viver e trabalhar à espera do reconhecimento dos seus direitos, à espera de um chamado, causa, enfim, né, consequências múltiplas na constituição psicofísica desses trabalhadores. E aí nós poderíamos, inclusive, pensar em termos de doenças laborais que são desenvolvidas, enfim, mas este não é o tema específico da nossa aula. E aí nós vamos para este último elemento caracterizador do vínculo empregatício, que é o elemento central, né? É o elemento que ganha maior proeminência na conformação ou não do tipo legal da relação empregatícia. A sua ausência, a ausência da subordinação, vai fazer com que esses trabalhadores sejam entendidos como autônomos, e a sua presença vai configurar a relação de emprego. E a sua relevância caminha junto com a sua controvérsia, né? Não só no âmbito do trabalho por plataformas, mas sempre que há um novo fenômeno da seara trabalhista, essa discussão vem à tona. Mas será que existe subordinação aqui? Não estaríamos diante de uma relação mais flexibilizada, de uma relação em que há maior autonomia? E esse é o elemento, me parece, que demanda maior atenção. A subordinação, então, justamente pela sua relevância, pela sua amplo debate em torno dela ao longo do tempo, ela pode ser entendida de diferentes maneiras. Há, por exemplo, a subordinação hierárquica, que é essa aceitação das ordens que são emanadas pelos superiores. A subordinação econômica, que vai colocar a todos nós que dependemos do trabalho para sobreviver numa posição de dependência econômica em relação aos que, enfim, nos pagam, né? Nos pagam o salário. A subordinação jurídica, que é esse estado de dependência real, produzido por um direito, que é o direito do empregador de comandar esse poder diretivo, de dar ordens, e a obrigação do empregado de se submeter a essas ordens, obviamente, desde que respeitados os limites legais. Temos, então, também a subordinação técnica, que é aquela né, que ocorre entre indivíduos e um destes indivíduos exerce de maneira constante aquela atividade econômica e vai, então, dirigir, orientar o exercício dessa atividade realizada pelas outras pessoas. E também a subordinação social, que decorre do pertencimento a uma determinada classe social.
Mas prevalece, na teoria, a subordinação jurídica para explicar essa posição de empregado frente ao empregador, demonstrando que não é a pessoa, mas o modo como o trabalho é prestado que é objeto do contrato. E aí, o Romita vai definir subordinação como a integração da atividade do trabalhador na organização da empresa, mediante um vínculo contratual estabelecido, em virtude do qual o empregado aceita a determinação pelo empregador das formas de prestação do trabalho. O Godinho, por sua vez, vai entender subordinação como este elemento que corresponde ao polo antitético e combinado do poder diretivo e que existe na relação de emprego. Essa situação jurídica que deriva do contrato e pela qual o empregado se compromete a acolher o poder de direção empresarial quando realiza o seu serviço. Certo? Esse conceito do Romita como que harmoniza com o trabalhador de plataforma digital, seja o Benício de 99. É a questão da integração da atividade, né? Exatamente, perfeito. Exatamente. Eu acho que é um pouco isso, né? Quando a gente faz também esse exercício de retomada conceitual, de voltar aos clássicos, né? Ao curso de direito do trabalho, dos nossos clássicos doutrinadores, é um pouco esse exercício de refletir sobre esses conceitos de forma crítica, né? E verificar a potencialidade deles, porque é isso, né? Se a gente parte do pressuposto de que a modernidade traz desafios que não podem ser respondidos por nada do que foi formulado até agora, bom, mas sabíamos tão pouco assim? Não, me parece que esses grandes doutrinadores têm algo a dizer que avança com o tempo, né? Que apesar das transformações, das mutações, a gente pode continuar colhendo bons frutos desses ensinamentos. Então, a subordinação vai ser justamente uma forma de limitar a autonomia do empregado. O poder de direção do empregador também deve ser limitado. Essa subordinação pode ser intensa, em certas situações, ou mais branda. Mas ela existe, e essa é uma ideia muito interessante, sempre que o poder diretivo não estiver com o trabalhador. Acho que nisso a gente consegue olhar para a realidade e responder a muitas questões. Mas é fato notório de que mutações acontecem ao longo do tempo, é necessário ajuste, são necessárias adequações. E aí o Maurício Godinho Delgado vai chamar a atenção para 3 dimensões da subordinação que me parece tem muito a dizer sobre o trabalho em plataforma. A primeira é a dimensão clássica ou tradicional da subordinação, que é essa situação jurídica derivada do contrato de trabalho. E que estamos todos nós um pouco mais acostumados a perceber a subordinação dessa maneira. Mas há também a subordinação objetiva, que é aquela que se manifesta, justamente aí na toada do Romita, pela integração do trabalhador nos fins e objetivos do empreendimento. Essa relação de coordenação, de participação integrativa, colaborativa, a partir da qual, né, dessa relação de coordenação, a atividade do trabalhador vai seguir a atividade da empresa. O influxo dos seus movimentos, dos movimentos do trabalhador, vai vir justamente da atividade empresarial. E a dimensão estrutural, e nisso, né, essa contribuição do Godinho, realmente eu acho espetacular pensar a subordinação de forma estrutural. É, então, aquela que vai se expressar pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador, independentemente de receber ou não ordens diretas, mas acolhendo de maneira estrutural a dinâmica organizacional de funcionamento da empresa. Essas dimensões da subordinação, elas não vão ser excludentes, elas se complementam e dizem justamente sobre esse caráter multidimensional da subordinação, esse fenômeno que se renova, que é alterado pela realidade concreta, daí a necessidade de pensarmos não só a dimensão tradicional, clássica da subordinação,
mais estes outros aspectos dela. Então, enfim, há a variação de conteúdo da subordinação, mas ela segue o processo da produção capitalista. Então, se estamos num momento histórico em que há necessidade de uberizar, de plataformizar o trabalho, a subordinação, o seu conteúdo, a sua forma de ser, de se expressar na realidade, afinal, é um elemento fático jurídico, vai acompanhar esse processo. E aí, bom, muito se diz, né, dessas alterações do capitalismo, principalmente a partir ali da segunda metade do século XX, e que disso seria inaugurado esse período de crise do direito do trabalho, daí a necessidade de pensar, repensar a subordinação, a necessidade do direito como um todo, não somente o direito do trabalho, mas as outras áreas também, a necessidade do direito se adequar a essa heterogeneidade dos modos, das formas, dos padrões de produção no pós-fordismo, como também nós pudemos estudar ao longo do curso, essa passagem do fordismo ao toyotismo, enfim. Então, alguns colocam que esse modelo clássico de entendimento da subordinação não seria suficiente para abarcar as transformações da subordinação, as atuais formas, modalidades dela. Mas precisaríamos, então, desenvolver novas formas de interpretar a subordinação, alargando este conceito. E aí esse movimento, né, essa tendência, daí se falar dessa tendência expansionista do conceito de subordinação. E isso vai estar presente na doutrina brasileira, não só no Godinho, com a ideia de subordinação estrutural, mas a ideia de subordinação objetiva, subordinação integrativa, subordinação reticular, subordinação algorítmica, certo? Todas tentativas de, no plano da teoria, dar respostas aos desafios da concretude. Então, essa extensão, esse movimento, essa tendência expansionista do conceito de subordinação, mais ao fim e ao cabo dos direitos trabalhistas, essa extensão já ocorreu no direito a outras figuras que antes eram novas, agora são velhas conhecidas, como a questão do teletrabalho. E aqui eu acho que a gente tem um ponto de comparação bastante interessante para pensar o trabalho em plataforma, justamente porque a efervescência, a cada vez maior presença do teletrabalho fez com que fosse necessário e urgente a gente pensar a subordinação nesse tipo de labor, né, em que a fiscalização, a organização, o estabelecimento de ordens vai ocorrer de forma à distância. E com a pandemia, acredito que todos nós aqui também fomos impactados com isso, né, pela consolidação, pela maior normalização do teletrabalho, né, esse debate surgiu, enfim, de maneira bastante presente. Afinal, ao realizarmos o trabalho fora do ambiente empresarial, estamos tão suscetíveis a sofrer fiscalização, a sermos subordinados ou não? E aí surge a figura da subordinação telemática, colocando que ela é tão real, tão palpável, tão efetiva quanto os outros meios diretos, presenciais de subordinação. E aí, quando a gente passa, então, para a análise do trabalho por plataformas, a gente, né, nós temos essa consolidação legal, considerando que os trabalhadores à distância também estão submetidos à subordinação. Os meios telemáticos informatizados são equiparados aos meios diretos e pessoais. Essa equiparação, então, também se apresenta, também pode se apresentar no trabalho por plataformas em que, bom, sabemos que não há a figura ali do supervisor direto, mas que são justamente esses elementos informatizados, telemáticos, que vão
incidir sobre esses trabalhadores. E assim, o Godinho ele vai colocar que essas dimensões permitem adequar o conceito jurídico pela via interpretativa às modificações da realidade, demonstrando a capacidade do direito do trabalho de responder a esses desafios atuais da sociedade. E, né, primando por esse caráter expansionista do ramo jus-laborativo e restringindo aí outros entendimentos que caminham em sentido oposto. E quando a gente fala em subordinação, como já foi tratado em outras aulas, quando nós falamos em subordinação no trabalho por plataforma, incontornável falarmos do controle algorítmico, ou seja, a organização dessas empresas aplicativos, né, e essa denominação eu acho muito interessante, né, com esse hífen, empresas aplicativos, elas não deixam de ser empresas, né? Então, essa nova organização dessas empresas aplicativo traz esse novo arranjo, em que os comandos e as penalidades impostas aos trabalhadores vão partir dos resultados dos algoritmos. Então, é a tecnologia que permite realizar um mapeamento muito detalhado do trabalho de milhares de pessoas, né? Essa tecnologia que vai cruzar dados de demanda, tempo de entrega, avaliação de consumidores. Enfim, através desse controle algorítmico, nós teríamos aí presente a subordinação. A remuneração baixíssima também, que é realizada, como eu disse, por produção, né, justamente tendo em mente essa questão do trabalho efetivo e do tempo de espera, que não é contabilizado. Essa remuneração baixa, feita por produção, em que há ali um longo período de tempo à espera que não é remunerado, faz com que a jornada ela seja aumentada, muitas vezes para além do limite constitucional. E aí a gente tem a dependência do empregador em relação a essa remuneração, que é também, enfim, um outro desdobramento desse controle algorítmico e que nos possibilita entrever a subordinação. Então, essa forma de controle algorítmica ela funciona pela avaliação dos clientes, que podem ser entendidos aí como um gerente coletivo. Ela funciona também pelas notas, pelos comentários, inclusive por denúncias de má conduta. E esse controle ele também se expressa quando, por exemplo, esse entregador não aceita um determinado número de entregas e sofre alguma forma de sanção, que antes era o bloqueio permanente ou mesmo temporário da plataforma, mas que ao longo do curso nós percebemos novas artimanhas, né? Como a diminuição da velocidade, do tempo de chamada, enfim, tudo isso uma forma branda, menos perceptível de controlar, de exercer, de realizar sanções e que podem muito bem ser equiparadas às espécies tradicionais de punição ou mesmo de rescisão contratual. Então, o algoritmo ele vai ser usado, a tecnologia vai ser usada para realizar essas funções que antes eram desempenhadas pelos superiores hierárquicos. E aí, antes de irmos para o intervalo, eu queria só falar um pouco da subordinação no teletrabalho, fazendo esse paralelo com a situação do trabalho por plataformas. E a pergunta que se colocava antes e que se coloca hoje também bom, afinal, há diferença entre o controle que é realizado pelo celular, né, por esses instrumentos informatizados, e o controle que é realizado de forma presencial ou não? E o artigo 6º da CLT vai dar a resposta equiparando esses meios. E colocando, então, que a subordinação também está presente.
E aí o Amaury Mascaro Nascimento vai definir que a subordinação decorre do modo como a empresa se posiciona sobre esses meios telemáticos, informatizados. Se essa posição configurar um comando sobre a atividade do prestador, então configura-se a relação de emprego. E aqui a gente tem também o conceito de telesubordinação. E aí, bom, em algum momento do curso também, né, foi questionado sobre a possibilidade desses trabalhadores estarem logados a mais de um aplicativo, enfim, estarem trabalhando aí para mais de um aplicativo e como que isso resvalaria na presença ou ausência do vínculo empregatício. E a exclusividade, sabemos, regra geral, ela não é um dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, salvo aí exceções, né? A regra é que o empregado pode ter mais de um vínculo de forma simultânea, mas, obviamente, essa presunção de pluralidade empregatícia, ela pode ter alguma previsão em contrário, que deve consignar em cláusula contratual para que seja válida. Então, a exclusividade, importante dizer, não é um requisito, mas uma exigência que deve partir do contrato. Então, quando a gente analisa esses casos de trabalho por plataforma, este não é um elemento obrigatoriamente que precisamos levar em consideração. Bom, agora são quase 8 horas. Até aqui a gente fez esse sobrevoo sobre os elementos que caracterizam o vínculo de emprego. Eu trouxe as noções desses elementos, tentei problematizar a existência deles no tema que nos toca aqui especialmente no curso, e pergunto se há algum questionamento, algum comentário antes de irmos para o nosso intervalinho, e quando voltarmos eu continuo a exposição. Quem estiver no online, quiser escrever no chat ou abrir o microfone também, fique à vontade. Uhum. Ela não é requisito do vínculo do direito trabalhista, mas ela pode ser requisito da plataforma. É isso? Não, ela não é um dos 5 elementos fáticos jurídicos que vão necessariamente precisar estarem presentes para que haja o vínculo de emprego, mas ela pode, em contrato, ser exigida. Então, quando a gente olha para o trabalho em plataforma, a gente vê que esses trabalhadores estão na Rappi, estão na Uber, estão aqui, estão ali, né? Mas isso não desconfigura, no caso de uma lead, né, o reconhecimento do vínculo empregatício, porque não é uma exigência e também não consta, como nem contrato há, nem contrato de trabalho há, né, não consta também nas estipulações, nas exigências dessas empresas plataforma. Então, eu trouxe isso porque em algum momento do curso teve esse questionamento, né? Então, achei importante colocar aqui, não é um elemento essencial. Interessante falar da exclusividade, né? Um dos argumentos de quem advoga contra a relação de emprego com o veículo, etc., é exatamente pelo fato de poder trabalhar para 99, para iFood, para quem quiser. E não necessariamente é um argumento válido, porque você pode ser empregado classicamente por 2, 3 empregadores simultaneamente. Exato. Interessante pontuar isso aí. Exatamente. Detalhe, professora, a senhora me permite, algumas aulas passadas, alguns colegas falavam, poxa, mas vocês deveriam trazer o outro lado, né? Aí eu até sugeri ali no chat, ver a posição de André Zicker, por exemplo, né? Que ele disse que não tem nenhuma relação de emprego. E aí eles falam, poxa, aqui a gente não teve esse contraponto na aula, né? Algumas conversas no chat. Eu até recomendei a leitura da obra dele, né? Ele advoga que não haveria relação de emprego. Um ótimo contraponto, inclusive, eu acabei não preparando isso para hoje, porque a Mariana ontem colocou, mas um ótimo contraponto é a própria decisão do STF, né? Porque você tem a decisão
do TRT da terceira região, que vai ali colocar de forma bastante didática todos os argumentos pelo reconhecimento do vínculo, e na decisão do STF você tem os argumentos pelo não reconhecimento, né? Então, recomendo a leitura, é bastante autoexplicativo, né? Mas quando a gente fala da presença, a gente também está falando da ausência, né? Porque se a gente está falando, por exemplo, que a subordinação pode estar presente, a gente está contrapondo o cenário em que ela não está. Então, quando estamos falando no sentido, né, em algum sentido, a gente está fazendo necessariamente referência ao outro. Mais alguma questão? Então, tá bom. Gente, então voltamos em alguns minutinhos e é isso. Eu vou fechar o áudio aqui para o pessoal online. O que acontece caso as empresas queiram sair do Brasil? Maria, eu vou anotar a sua pergunta e volto com ela depois do intervalo. Pode ser? Bom, então vamos voltar para a segunda parte dessa nossa conversa. Vou começar, então, com a pergunta da Maria, né? E acho que a pergunta dela é uma pergunta legítima que muitos se questionam e que, enfim, está na mídia, está no judiciário também. Agora, em setembro, eu estive em Brasília, participei de um congresso no TST e assisti a um debate em que estavam presentes o ministro Godinho e um outro ministro, infelizmente eu não me recordo o nome, mas que ele tem uma posição favorável às empresas plataformas, né? Então foi bastante interessante ver esse embate. E uma das questões, um dos argumentos que ele trouxe foi justamente nesse sentido de bom, mas se nós colocarmos que é necessário o reconhecimento do vínculo de emprego de todos esses trabalhadores, será que o negócio vai ser viável? Será que essas empresas, plataformas permanecerão no Brasil ou não? E, bom, acho que essa é a grande reflexão que acontece sempre que nós estamos diante de um novo fenômeno precarizante, né? Se coloca a necessidade de que essa nova forma de contratação, essa nova forma de realização de trabalho permaneça, porque senão talvez o desemprego seja maior, talvez outras esferas sejam afetadas. E, bom, cabe a nós, eu entendo pelo menos dessa maneira, né, colocarmos na balança e pensarmos para qual lado pendemos, né? Se achamos que a existência de algum tipo de realização de trabalho, apesar de todas as situações, deve prevalecer, há uma outra situação, por exemplo, de tentar garantir que a maior parte dos postos de trabalho continue sendo regida tal qual a CLT coloca. Mas acho que essa é uma pergunta, Maria, não tenho uma resposta definitiva, tenho uma opinião, né? E sou da opinião que é necessário garantir e prezar pela continuação dos direitos trabalhistas o máximo possível, porque no fim seremos todos afetados, né? Que é um pouco essa questão de que hoje em dia a uberização, o trabalho por plataformas está mais visível, né, para os entregadores, para os motoristas, mas também nós da advocacia, por exemplo, já estamos sofrendo os reflexos disso e a tendência é que isso se agrave, né? Então, a necessidade de contrapor a isso me parece latente. Mas, claro, cada um vai ter a sua posição, vai entender de uma forma. Certo, Maria? Obrigada. Bom, e agora, então, eu queria falar um pouco brevemente da validade jurídica da relação de emprego, entendendo que, bom, esse fenômeno sócio-jurídico, ele surge quando estão reunidos os 5 elementos fáticos jurídicos que os constituem, mas nós, operadores do direito, também precisamos verificar a efetiva validade dessa relação jurídica
que surgiu. E aí a gente adentra a análise dos elementos jurídicos formais desse contrato. Então, se por um lado a análise dos elementos fáticos jurídicos responde à pergunta se a relação de emprego existe ou não, a análise dos elementos jurídicos formais responde à pergunta se é válido ou não e até onde se estendem os efeitos jurídicos dessa relação. Bom, e aí nós temos que os elementos jurídicos formais são aqueles elementos padrões, ou seja, a capacidade das partes, a licitude do objeto, a forma contratual prescrita em lei ou por ela não proibida, a rigidez da manifestação da vontade das partes, tal qual o artigo 104 do Código Civil. E somente assim a relação de emprego se completa, se os elementos fáticos jurídicos e também os jurídicos formais estiverem presentes. Então, de nada adianta ter pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação, se, por exemplo, for uma situação de trabalho por plataformas de entrega de entorpecentes, porque aí não vai ser possível. Pelo menos tal qual o ordenamento atual existe. E aí eu queria falar um pouco mais, então, da relação de tecnologia e trabalho, colocando algumas análises que são feitas pelo Ricardo Antunes e o Vitor Filgueiras. O Ricardo Antunes é um professor sociólogo de bastante destaque, que conversa bastante com o setor jurídico, com o judiciário, e o Vitor Filgueiras atualmente também é professor de sociologia, mas ele era fiscal do trabalho no MTE, então ele tem também essa proximidade com o direito. E aí eles vão colocar que essas novas formas de organizar o trabalho, fazendo uso dessas novas TICs, né, as tecnologias da informação e da comunicação, que são, enfim, né, formas aí mobilizadas por essas empresas, plataformas, elas seriam estratégias de contratação e gestão de trabalho mascarando o assalariamento. Até aí não temos novidade, né? Quantas investidas, quantos fenômenos nós que pensamos, atuamos sobre o mundo do trabalho, já tivemos que enfrentar para dizer, mais uma vez, que, bom, parece que o objetivo é mascarar a relação de assalariamento. Então, a negação do assalariamento seria a estratégia empresarial central, conferindo essa aparência de autonomia, mas buscando ampliar, recrudescer o controle sobre o trabalho. E aí, eu lembro também que na aula do Matheus foi perguntado, né, bom, mas esses meios de controle, eles são mais ou menos presentes, né? Eles são maiores ou são menores? Ele disse, enfim, deu a opinião dele, mas eu concordo com o Antunes e o Filgueiras quando eles colocam que, na verdade, uma tentativa de ampliação desse controle, porque realmente é isso que me parece, apesar dessa aparência de autonomia. Eles vão colocar também que há essa recusa da condição de empregador como uma estratégia de gestão e de controle de trabalho, que enfim, uma tática usada há muito tempo, em outros fenômenos também percebemos isso, mas que, ao utilizar essas TICs, as plataformas, ocorreria um aprofundamento desse processo. Então, nós temos no discurso empresarial essa narrativa de que os trabalhadores são clientes, e que utilizam utilizando dessas ferramentas de processamento, de transmissão de dados, as empresas, na verdade, conseguem subordinar os seus supostos clientes, né? Conseguem, com isso, também ampliar os níveis de exploração. Então, daí, essa ideia que também eu acho muito interessante, dessa contradição quase irônica deste momento histórico, em que, por um lado, a utilização dessas tecnologias para a gestão do trabalho possibilita uma identificação e uma efetivação dos direitos dos trabalhadores, que nunca foi tão fácil em outro momento histórico,
mas a tecnologia torna essa regulação técnica mais fácil, apesar de ser apresentada como um fator que inviabiliza a proteção. E aqui eu acho que é interessante a gente pensar, bom, se a empresa tem a localização a todo momento desse trabalhador, sabe quando ele pega a entrega do restaurante, chega na casa do consumidor, sabe quando ele está logado, quando ele não está, sabe, tem tantas informações, bom, deveria ser mais fácil, na verdade, a gente identificar, a gente perceber esses direitos dos trabalhadores, mas não. Há aí essa contradição quase irônica de que, na verdade, isso inviabilizaria, tornaria mais difícil. Então, essa contradição que é presente também na narrativa, no discurso, mas na prática, para mim, bastante significativa. E aí eles vão colocar algumas características comuns dessas situações de trabalho. Então, nós teríamos os contatos feitos de forma online entre produtores e consumidores, isso, né, pensando o trabalho de plataforma para além aí do setor de entregas e de transporte. Essas características comuns. O uso de aplicativos ou de plataformas, que podem tanto ser através dos computadores quanto dos dispositivos móveis, dos celulares, o uso abrangente dos dados digitais para gerir e organizar essas atividades e essas relações que são estabelecidas por demanda. E eles falam, então, de um ciclo da lógica de exploração, enfim, de produção dessas plataformas digitais, que seria o seguinte: são empresas de tecnologias digitais, fazem a intermediação das atividades em que os trabalhadores oferecem os seus serviços, eles convertem a força de trabalho em clientes, eliminam a subordinação e alegam a liberdade. Então, esse ciclo, né, dessa lógica de exploração seria esse. Que nos coloca uma pergunta de, bom, estamos diante de uma situação de liberdade ou estamos diante de uma situação de subordinação? A tecnologia, obviamente, né, a tecnologia digital, ela não é um pré-requisito, uma condição necessária para a flexibilização e para a flexibilização do trabalho, mas é justamente essa a novidade que é introduzida pela tecnologia, né? Permitir que as empresas utilizem essas ferramentas como um instrumental bastante sofisticado de controle da força de trabalho. Então, essa ideia de liberdade, de flexibilidade, que tanto é difundida, ela acaba, na verdade, constituindo uma transferência deliberada dos riscos do empreendimento para os trabalhadores. E aí, o Ricardo Antunes e o Vitor Filgueiras, eles captando essa contradição desse discurso de liberdade, vão falar que vão observar que essas empresas plataformas, elas empregam 11 medidas bastante explícitas para controlar os seus trabalhadores, que seria aí um receituário, né, uma forma de executar a sua atividade empresarial de forma cotidiana. Num primeiro momento, eles determinam quem pode trabalhar, então, supostamente todos nós podemos abrir os nossos celulares agora, nos cadastrarmos na plataforma, etc., mas a decisão final cabe à empresa, são eles que determinam quem pode trabalhar. É a empresa também que vai delimitar o que vai ser feito, a entrega, a tradução, a faxina, enfim, são eles que vão delimitar a prestação dos serviços. São eles também que vão definir qual trabalhador que vai realizar cada serviço e não vão permitir que ocorra a captação de clientes. Então, é também um pouco essa ideia de que, bom, há aí uma sanção branda, um pouco disfarçada, que pode ocorrer se você, por exemplo, não aceitar tantas chamadas
em sequência, porque eles vão diminuir aí a velocidade dos chamados, ou então você está prestes, como também foi relatado, né? Você está prestes a atingir uma meta, mas aquele último chamado que você precisa não vem, exatamente por conta disso, dessa definição pela empresa plataforma de qual trabalho vai ser realizado por qual pessoa. Também seria a empresa que delimitaria como as atividades são efetuadas, né? Então, nos detalhes, o trajeto, as condições do veículo, enfim, a forma como essa atividade vai ser realizada é determinada pela empresa. Eles também determinam um prazo para a execução do serviço, seja para entrega, enfim, para a realização de uma tradução, mas há aí a estipulação desse prazo. E estabelecem também de forma unilateral os valores, os preços das corridas a serem, né, realizadas e depois recebidas pelos trabalhadores. Aqui eu achei interessante, ao ler esse artigo do Ricardo e do Vitor, eu não sabia disso, que eles colocam, né, que essas empresas também determinam como os trabalhadores devem se comunicar com as suas gerências, vedando, por exemplo, que esses entregadores acessem o Reclame Aqui, ou, enfim, né, disso eu já tinha ciência, de muitas sanções a falar em redes sociais sobre esses assuntos. Então, a gente sabe, por exemplo, que nessas lideranças que acabam tendo um pouco mais de visibilidade e utilizam, como todos nós, as redes sociais para comunicar com as pessoas, muitas vezes acabam perdendo a possibilidade de atuar naquele trabalho exatamente por conta dessa forma de cercear a liberdade e de subordinar. Essas empresas também pressionam os trabalhadores a serem assíduos, a não negarem chamadas, então, novamente, essa questão da sanção branda, né, porque interessa justamente essa ampla e quase restrita disponibilidade. E pressionam esses trabalhadores a ficarem à disposição ali de prontidão por períodos longos, usando desses incentivos, né? Então, eu achei bastante profundo, né, quando a Viviane trouxe o relato de uma entrevistada dela em relação ali à zona vermelha, né, que ela sabia que não era mais como era antigamente, mas aquilo despertava algo nela e ela ia para aquela zona quente ali, em que a tarifa estaria melhor, né? Então, é esse uso de incentivos para que haja aí uma ampla disponibilidade de trabalhadores. Outra medida é o uso do bloqueio para ameaçar esses trabalhadores, ou agora né, a diminuição da velocidade desses chamados, a utilização também dessa possibilidade de dispensa a qualquer momento, sem necessidade de justificativa. E aí, com a Mariana ontem, né, nós percebemos que também um dos pedidos recorrentes que chega ao judiciário é justamente entender que essa rescisão ela não foi justificada, porque, bom, por que eu fui bloqueado, né? Não tenho notícias disso. Daniel, você levantou a mão, eu vou te pedir gentileza para você colocar sua questão ao fim, tudo bem? Eu pensei dessa maneira, de fazer a minha exposição e aí depois abrir para as próximas questões. Pode ser? Acho que talvez assim fique mais fácil. Então, esses seriam esses 11 elementos que esses dois autores observam. E aí, bom, falar de mecanismos de proteção a essa forma de trabalho. É possível pensar em proteção? Não é? Quais seriam os mecanismos possíveis? Enfim, sabemos desde a CLT que a existência de direitos aos trabalhadores é a própria razão do movimento operário, né? A gente pode pensar a CLT como tendo sido, né, essa grande graça do Getúlio, mas também podemos pensar em termos das lutas que foram travadas para que esses direitos fossem
efetivados, né? Então, me parece que a identificação de todos esses aspectos da relação de emprego, agora... não, aqui, perdão. Então, é isso, e agora a gente colocar isso, né? Que a identificação de todos esses aspectos pode ser agora verificada por meio da perícia algorítmica também, que é um outro mecanismo que nós temos aí de tentativa de proteção ao trabalho, que foi também algo dito nos outros dias, né, dessa possibilidade agora mais fácil, né, de ter acesso a essa rede de dados e de verificar todos esses elementos que estão aí presentes, enfim, no dia a dia desse trabalho. Então, se por um lado, né, em termos de criação de mecanismos de proteção, a gente pode pensar nas lutas desses trabalhadores que constituem a existência mesma dos direitos atuais, a gente também pode pensar em outros mecanismos mais voltados, né, ao âmbito jurídico, como a perícia algorítmica, que é algo a ser ainda tratado, né, e a pedirmos mais, a estar mais presente nesses processos, né? E aí, o Vitor Filgueiras, né, que foi fiscal do trabalho, ele vai colocar, né, que antes os procedimentos presenciais, né, as audiências, as assinaturas de compromissos, o eventual uso de polícia, enfim, estes eram os elementos aí à disposição das instituições garantidoras, mas que hoje bastaria interpelar diretamente essa empresa, né, sobre alguma ameaça de bloqueio ou de intervenção no aplicativo para ter acesso a esses dados, mas essa grande caixa preta, né? E o outro debate que a Viviane trouxe, enfim, da questão do segredo empresarial e como que nós podemos, talvez, lidar com isso para ter acesso a esses dados que vão possibilitar e entender melhor a situação. Também é um outro mecanismo de proteção ao trabalho. E aí, aqui, eu acho que essa questão do desemprego, né, entra um pouco na questão da Maria, de, bom, o que aconteceria se as empresas saíssem, né? Será que a gente pensar em mecanismos de proteção pode culminar na saída dessas empresas e por consequência, na não mais existência desses trabalhos? Mas essa ideia, né, de que o direito ao trabalho ele gera desemprego está presente há bastante tempo e também no debate de regulação dos aplicativos. Mas cabe a nós aí, enfim, formarmos a nossa opinião e atuarmos em um ou outro sentido. Mas fato é, né, que o processo de precarização de trabalho, ele também acarreta descontentamentos, acarreta revoltas, novas formas de representação, e todos nós, durante a pandemia, né, quando houve o break dos apps, soubemos, né, dessa manifestação. A impressão que eu tive, inclusive, foi que a sociedade, de maneira geral, ali, apoiou esses trabalhadores, porque aquele momento de pandemia realmente, né, foi bastante estarrecedor, e esses trabalhadores auxiliaram na nossa sobrevivência de maneira muito presente, né? Então, é isso, entender essa relação, né, entre, por um lado, há esse processo de precarização, mas também essa possibilidade de novas reivindicações. A precarização não é um processo estático, né? É algo que se prolonga no tempo e que é justamente a capacidade de resistência desses setores e também de resistência jurídica que vai ser ali o elemento decisivo, né? Então, certamente movimentações estão sendo feitas, por exemplo, de diálogo com o STF, para que a gente, né, em alguma medida, consiga reverter aí os sinais que estão postos, né? Então, toda essa forma de resistência que vai, enfim, né, pode vir através dos breaks dos apps, das representações desses trabalhadores, mas também no âmbito jurídico,
a criação de precedentes que imponham limites à exploração do trabalho é essencial. E aí eu fico muito contente de, por exemplo, ontem ter tido a presença de uma magistrada, né, que se coloca, que se posiciona, enfim, que entende essa situação. Mas essa disputa ela está em aberto, né, como o próprio debate, né, que eu estive em Brasília torna muito nítido, né, com 2 ministros com posicionamentos completamente diferentes, mas há diálogo, né, e eu acho que isso que é o essencial, a troca de ideias é essencial. E em termos de conclusão, então, né, pensar que essas disputas sobre o vínculo de emprego, essas disputas fazem parte do repertório, né, do capital, do capitalismo, enfim, de refutar a regência do direito do trabalho desde, na verdade, do seu início, né? Essa tentativa de refutar está presente em diversos momentos históricos, mas agora nós temos a negação da condição de trabalhador, né? Com essa pretensão de deslocar o debate para fora da seara trabalhista. Enfim, isso parece algo bastante disruptivo, né? Se houver a confirmação de que essas lides não são de competência da Justiça do Trabalho, nós teremos aí um cenário bastante disruptivo em relação aos momentos anteriores. Mas é isso, né? O debate também sobre a tendência expansionista do direito do trabalho coloca esse horizonte né, de continuar abarcando na seara trabalhista a proteção a esses tipos de trabalho. Mas essa tendência expansionista que a gente percebe na emenda constitucional 45, talvez aí esteja um pouco ameaçada, tanto pelas reformas que nós já tivemos, né? Então, pensar também essa processualidade em termos das consequências da reforma trabalhista de 2017, enfim, todas essas medidas que caminham aí em algum sentido. E aí eu achei muito emblemático, né, a Mariana falar em CLT facultativa, né, o quão profundo que isso pode ser. E aí, também no nosso plano de aula para hoje, estava o tema da pandemia e pensar a importância do trabalho realizado por plataformas durante a pandemia. E, bom, certamente todos nós nos beneficiamos muito, né, desse trabalho, e a pandemia tornou mais visível um paradoxo, né, que revela essas assimetrias do mundo do trabalho, né, essa oposição entre a necessidade e a importância que é conferida ao trabalho. E eu acho que essa é a questão, né? Se é um trabalho, como dissemos na época da pandemia, essencial, porque ele não é merecedor de proteção e de direitos. Acho que a pandemia escancarou, né, aprofundou certas problemáticas, e uma delas foi a questão do trabalho por plataformas, mas agora, com a pandemia talvez não acabada, mas bem mais branda, né, a gente precisa continuar levando em consideração a importância desses trabalhos. Bom, eu preparei também um pouquinho mais de conteúdo sobre poder empregatício, mas esse era o conteúdo até aqui, né, previsto para essa aula. Pergunto se alguém tem alguma questão, algum comentário. O colega que tinha anteriormente levantado a mão, peço também que se pronuncie, caso queira. O Daniel. Eu só queria trazer que o ponto 3 dos 11 pontos trazidos, ele traz a reflexão de que, como essas empresas de plataformas estão determinando quem vai realizar o serviço, automaticamente ela também elimina uma das características do empreendedorismo, que seria o livre mercado. Ou seja, um motorista não consegue concorrer com outro motorista pelo mesmo serviço, por exemplo.
né, no momento em que eu defino, que a empresa define quem é que vai fazer o serviço, automaticamente ela também elimina a possibilidade de livre concorrência, seja ela em vários aspectos, seja na definição de preço, qualidade de serviço, enfim, qualquer outra coisa. Era só isso, só para trazer essa reflexão que me veio quando estava olhando o terceiro ponto dos 11. Sim, perfeito. Obrigada, Daniel. Eu acho que é bem isso, né? Quando o Ricardo Antunes e o Vitor Filgueiras estão pensando nessas medidas, né? E estão colocando aí de forma mais didática, mais acessível, enfim, eles estão justamente colocando que o controle ele está presente, né? E esse receituário ele é claro, todos nós conseguimos identificar aí com as nossas experiências, enfim, que quem define né, que trabalho vai ser realizado é ali a plataforma, não existe essa autonomia, né? Muito obrigada, Daniel. Mais alguém tem alguma questão? Algum comentário? Certo. A colega? Certo. Bom, então, para a gente fechar, eu vou falar um pouco sobre poder empregatício, que é a outra face da moeda da subordinação. Para que a gente também possa, né, refletir sobre a postura, a forma dessas empresas plataformas de se colocarem e se nós observamos ou não a existência desse poder empregatício nessas empresas. Então, o Godinho ele vai colocar que poder empregatício é o conjunto de prerrogativas que asseguradas pela ordem jurídica e que tendencialmente são concentradas na figura do empregador, para o exercício no contexto da relação de emprego. E ele vai colocar diferentes formas de expressão do poder empregatício. Uma delas seria o poder hierárquico, que, todavia, carregaria nessa ideia resquícios corporativistas. Daí, alguns autores preferirem a outra noção de poder empregatício. Então, nós temos o poder diretivo, o poder regulamentar, o poder fiscalizatório e o poder disciplinar. O primeiro, o poder diretivo, é aquele que também é denominado como organizativo, o poder de comando. Depois nós temos o poder regulamentar, que é esse conjunto de prerrogativas que o empregador detém para fixar regras que devem ser observadas no âmbito da empresa. Temos também o poder fiscalizatório, que é esse conjunto, esse arcabouço de prerrogativas que tem como objetivo proporcionar o acompanhamento contínuo da prestação do trabalho e é a vigilância que é, enfim, realizada ao longo ali do espaço empresarial interno. E o poder disciplinar, que são as prerrogativas de imposição de sanções quando ocorre o descumprimento de alguma obrigação contratual. Os fundamentos legais, então, estão aqui no artigo 2º, 468, 474 da CLT. Mas, enfim, esse poder não é absoluto, como eu disse no início, ele não é irrestrito, mas a própria personalidade do trabalhador é um dos seus principais contrapontos. Daí, novamente, nós retornarmos aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, enfim, esses direitos da personalidade que vão dizer sobre o próprio Estado democrático de direito. Então, acho que é isso, né? Pensarmos se essas empresas plataformas detêm esse poder sobre esses trabalhadores, porque, como conceituado inicialmente, se o poder não está com esse trabalhador, então ele está com a empresa. E me parece que nessas empresas plataformas tem plenas condições de disciplinar esses trabalhadores,
tem plenas condições de fiscalizar esses trabalhadores, de regulamentar a forma como o trabalho vai ser executado. Enfim, eles dirigem, regulam, fiscalizam e disciplinam. Daí, então, podemos entender que a relação empregatícia está caracterizada. E aqui eu trago as referências, né? Alice Monteiro de Barros, o Godinho, o Amaury Mascaro Nascimento, que são aí da doutrina clássica, quem eu mais me aproximo, mas também recomendo fortemente conhecer esses artigos recentes, né? Tanto da Viviane, quanto do professor Ricardo, do professor Vitor, a professora Renata também, que é de Brasília, uma excelente pesquisadora da área, tem bastante conexão, exatamente por estar na UNB, né, com o TST. E é isso, alguns sítios eletrônicos, e agradeço a todos pela presença em plena sexta-feira, à noite, agradeço também a presença online, espero que esse curso tenha fornecido aos colegas um instrumental para encarar e lidar com esse novo fenômeno. Me coloco aí à disposição para continuar dialogando e pergunto uma última vez se há questões, se há comentários. Eu vi aqui alguma coisa no chat. Todos estão presentes na relação entre plataforma e parceiro, diz a Maria, né, que todos esses, talvez, essas formas do poder empregatício estariam presentes. Tem projetos de lei tentando dispor sobre o trabalho em plataformas? Se sim, como? Contrato de trabalho comum, intermitente? Pergunta a Lívia. Lívia, esse foi o tema da nossa aula de quarta-feira, né? A professora Viviane falou das iniciativas a nível internacional de regulamentação do trabalho por plataforma, então as diferentes maneiras como ela trouxe o exemplo dos Estados Unidos, da Espanha e do Reino Unido. E aqui no Brasil nós estamos no processo de debate e de elaboração dessa lei. Né, o governo federal, no ano passado, formou um grupo de discussão, enfim, um grupo de trabalho tripartite, e que o objetivo é justamente chegar aí a alguma síntese para elaborar uma legislação sobre a temática. O que os bastidores estão colocando é que a tendência seria aí de criação de uma outra figura, que não, enfim, as figuras tradicionais, né, do autônomo ou do empregado, mas episódios da próxima temporada, né? A gente precisa acompanhar isso, vira e mexe, enfim, a mídia divulga, né, notícias, mas não há ainda nada oficial. Obrigada, Cristiane, Vitória, Daniela, enfim. O Pedro diz, caso a decisão do Pleno leve a discussão das plataformas para a justiça comum, no caso da iFood, onde há pedidos de solidariedade, subsidiariedade em razão do vínculo com o operador logístico, onde ficaria a competência? Exato, Pedro. Essa é a pergunta, é uma boa pergunta. Vamos ver se a decisão do Pleno realmente for no sentido de transferir a competência para a justiça comum, como que eles vão modular, né, de alguma maneira isso. Acho que esses também são episódios aí do próximo capítulo. Eu confesso que estou torcendo para que esteja havendo um bom diálogo lá em Brasília, para que a gente possa, né, pensar aí na melhor solução. Mais alguma questão? Mais alguma observação? Então é isso, gente. Finalizo por aqui essa nossa conversa. Agradeço mais uma vez a ESA, a professora e coordenadora Viviane pelo espaço e desejo a todos uma boa noite, um bom fim de semana.